Bom dia, mais uma palavra abençoada para a nossa edificação e eu trago Ezequiel 14, versículo 20. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Amém por essa palavra abençoada, né? E esse versículo ele nos mostra que a justiça de Deus é individual. A salvação ela não é transferível. E a retidão de uma pessoa não protege os outros do juízo de Deus. E essa passagem ela nos mostra, né, que mesmo os homens com grande reputação de justiça não poderiam interceder por seus familiares em um tempo de juízo divino, cada um sendo responsável apenas por si mesmo, né? E a gente vê que são grandes homens de oração, né? São grandes homens tementes a Deus, grandes homens que agradaram o coração do Senhor, né? Que tinham um relacionamento íntimo com o Senhor e ainda assim não poderiam salvar os seus familiares. E eu quero trazer essa reflexão para nós, nos nossos dias atuais, né? Que por mais que a gente busque, que a gente tenha uma vida de relacionamento com Deus, intimidade com Deus, por mais que sejamos filhos amados de Deus, nós podemos buscar a nossa salvação, nós podemos caminhar para a nossa salvação, mas não para aqueles que estão ao nosso redor. Então hoje eu faço um convite aos irmãos de intercessão. Sabe, nós ainda temos tempo, gente. Nós podemos, e é algo tão simples, tão simples, tão simples, mas de um valor tão grande, sabe, de algo tão sublime. Você saber que você pode estar ali num simples gesto de 1 minuto, 2, 3, não importa o tempo, né? Que você pode tirar de tempinho para você orar e interceder por um irmão e saber que você pode está, sabe, colocando ele no caminho da salvação. Ah, Márcia, mas como eu faço isso? Gente, é só interceder. Muitas vezes um Deus abençoe. Quando você está lavando uma louça, quando você está dirigindo, quando você está no seu trabalho ou você está pedalando, em qualquer momento. No momento ao acordar, quando você vai agradecer pela sua vida e seu dia, no momento em que você vai dormir, clamando ao Senhor que te dê um sono tranquilo, você pode interceder por alguém. Não só pelos filhos, né? Pelos familiares, mas também por amigos, ou às vezes aquelas pessoas, principalmente aquelas pessoas difíceis do seu dia a dia, aquelas pessoas que, nossa, no seu trabalho tentam te prejudicar, tentam te derrubar, fazem fofoca com seu nome, aqueles que assim te odeiam, são exatamente esses que você deve orar, que você deve clamar para Deus abençoar, que você deve interceder para que o Espírito Santo comece a ministrar o amor no coração dessa pessoa. E assim, gente, a gente vai de pouquinho em pouquinho, de sementinha em sementinha, conquistando, conseguindo fazer aquilo ao qual Deus nos chamou, Deus nos convocou, né? Porque nós não podemos ser egoístas, nós não podemos pensar só em nós, né? Não podemos olhar e falar assim, eu não tô nem aí, a salvação é individual, eu tô fazendo a minha parte, eu tô buscando, eu tô orando, eu tô agradando a Deus. Mas será que você tá agradando a Deus pensando só no seu umbigo? Será que você está agradando a Deus orando, meditando, jejuando, guerreando pelos seus anseios, pelos seus objetivos? Então a palavra de Deus, né, ela nos convida, ela nos traz essa reflexão. Porque, gente, você quer agradar a Deus? Procura servir quem está do teu lado, sabe? Procura ajudar, estender a mão a quem precisa. Porque toda vez que você dá de beber e dá de comer a alguém que chega na tua beira, você está fazendo para Deus, você está fazendo para Jesus, você está alimentando, você está matando a sede de Jesus. Então, da mesma forma, quando a gente tira um tempinho, sabe? E lembra de alguém na nossa oração, coloca alguém na nossa oração, que seja um Deus abençoe. Você está agradando ao Senhor, você está fazendo para o Senhor. Porque todos nós, independente de religião, credo, de cor, de raça, de classe social, todos nós somos filhos amados de Deus.
Todos nós. Então, nós devemos, sabe, é um dever nosso, como cristãos, como não cristãos, como seres humanos, como filhos de Deus, orar uns pelos outros, abençoar uns pelos outros. Porque é tão fácil, né, a gente criticar. E eu vou dar um exemplo, ó, de algo, né, dessa questão de criticar. Ontem, né, todos sabem que eu tô passando pelo meu deserto, né? Então eu tô desmontando o meu apartamento, né? Porque eu preciso desocupar. E eu continuo, gente, esperando milagre. Eu tô com tudo desmontado, só esperando Deus abrir a porta. Todo mundo que vem, né, fazer algum serviço, né, pergunta para onde você vai, né? E eu falo, não sei, eu tô esperando Deus abrir a porta. Porque o que eu tenho de Deus, da parte de Deus, é coloca o pé que eu coloco o chão. Então ele mandou eu desmontar tudo, porque não é mais para eu ficar nesse apartamento. E eu tô esperando ele abrir a porta. Aí ontem foi algo interessante, que eu chamei um montador para vir, né, desmontar o guarda-roupa e o berço da bebê. E aí ele veio e também fez a mesma pergunta, né? Para onde você tá mudando? E eu expliquei para ele o que eu tô vivendo. Eu falei, olha, eu estou vivendo em Deus, então ele falou para eu botar o pé, que ele ia botar o chão, eu estou desmontando tudo e tô esperando ele me mostrar, ele me dar a direção e abrir a porta, né, para mim. Aí, ok, ele foi, desmontou o guarda-roupa, desmontou o berço, só que eu tinha mais 3 móveis, né? Eu tinha um móvel da parede, né, de pôr a televisão, que estava parafusado, um armário pequenininho da cozinha e um outro móvelzinho aqui que também estava parafusado, né? E aí a colega que estava comigo falou assim, vamos pedir a ele, ver se ele tira pra gente? E eu olhei assim e falei, cara, não, mas ele, sabe, ele deu o preço pro berço e pro guarda-roupa. E eu não tenho mais dinheiro. Ela falou, a gente já tem ou não, né? Vamos falar. Menina, pra honra e glória do Senhor. O rapaz teve tanta boa vontade que ele desmontou os outros 3 móveis. Sabe? Então, assim, e aí eu olhei pra ele com tanta gratidão e eu agradeci ele e falei, meu amigo, eu não tenho, sabe, para te pagar, mas Deus te abençoe. Eu creio que Deus vai te abençoar e vai te honrar. Só que tem um detalhe. Aí eu fui e falei com ele. Falei, eu posso compartilhar o seu serviço nas minhas redes sociais? Ele pode, com certeza. E eu fiz, gente. Eu peguei o cartão dele e eu divulguei nas minhas redes sociais elogiando o trabalho dele, a presteza, a boa vontade dele. E além disso, eu coloquei as minhas orações. Então, assim, algo tão simples. E o que eu quero mostrar, né? Que às vezes é tão fácil a gente criticar, né? Rede social mesmo. É tão fácil, às vezes, você não gostar de um atendimento, você não gostar de um serviço prestado e você ir para a rede social e detonar aquela pessoa, né? Sem pensar que ali é um pai de família, sem pensar que ali, às vezes, é uma pessoa que sustenta uma casa com pais idosos, uma pessoa que, às vezes, os filhos, né, têm problemas de saúde. A gente não pensa em nada disso, né? A gente quer ser bem atendido e bem servido e ponto. Mas é nessa questão da oração que eu trago para vocês. Por que não orar pela pessoa, independente do que a pessoa nos fizer? Por que não, quando a pessoa te presta um bom serviço, se você tem a sua rede social, por que não ajudar esse profissional? Sabe, através de uma divulgação. Não vai mudar a vida dele? Não, mas às vezes uma ou duas pessoas que pediu o trabalho dele, sabe, já vai ajudar e já vai abençoar. Então eu deixo essa palavra para nossa reflexão, que Deus nos abençoe, que venha, Pai, realmente tocar no coração de cada um, que possamos sim interceder pelos nossos irmãos, abençoar a vida de todos aqueles que passarem pelo nosso caminho. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu agradeço por mais esse momento na Tua presença, pela oportunidade de compartilhar essa palavra com os irmãos. Que o Senhor nos dê um dia abençoado, tranquilo, cheio da Tua presença. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém.